Mundo Zumbi Cap 211. Prática correta constante. Eles já foram embora. Nilo pediu confirmação ao Giz. Suspiro. Isso foi embaraçoso. Eu quase os matei apenas por causa de um pequeno mal-entendido. Bem, não importa de qualquer maneira, eles continuaram me seguindo. Então acho que já é uma desculpa melhor. Ele se consolou. O Giz informou imediatamente que os dois já haviam recuado para o lugar de onde vieram. Ok. Continue sendo nosso olheiro lá de cima. Você fez um bom trabalho dessa vez. Informe-me imediatamente se encontrar alguém, sejam animais, zumbis, humanos e até híbridos. Ele instruiu. Croak, fique escondido e sempre certifique-se de matar seu inimigo com um único golpe. Max, continue sendo meu carona por enquanto. Você é um tanque móvel, então será útil quando chegar a hora. Certifique-se de fazer bem durante esses tempos. Nilo instruiu e elogiou seus animais de estimação novamente. Os 3 animais de estimação também relataram com entusiasmo depois de ouvir os elogios de seu mestre. Eles não sabem por que se sentem assim, mas para eles, não importa de qualquer maneira. Especificamente, Máximo, que adora o Nilo como se fosse seu ancestral. Todos trabalharam duro até a hora do almoço. No total, eles mataram 10 zumbis de nível 1, ganhando Nilo um adicional de 0,5 pontos de estatísticas e 50 pontos de apocalipse. Foi lamentável que eles não tenham visto zumbis cada vez mais poderosos, mas Nilo só pensou nisso como uma bênção disfarçada. Afinal, ele não quer se azarar. E se ele desejar mais zumbis e, em seguida, sem aparecerem com um ocasional nível 2 e nível 3? Depois de procurar por um tempo, Nili conseguiu encontrar um prédio de 2 andares em ruínas com uma enorme árvore crescendo em seu telhado. Como sempre, quando quis entrar, foi parado por Croco e Máximo. Como servos leais, eles queriam primeiro verificar o interior dos prédios, pois não queriam que seu mestre se machucasse. O Giz ficou confuso no início sobre por que os 2 animais humildes pararam seu mestre, mas depois de ouvir o motivo, ele não pôde deixar de aprovar por si mesmo. O Giz até os elogiou com uma enorme pena, polegar para cima. Havia um zumbi de nível 2 dentro. Croco emboscou e tentou acabar com a vida do zumbi com um golpe. No entanto, sua lâmina só conseguiu cortar a metade do pescoço. Com isso, o zumbi consegue contra-atacar enquanto escapa de Croco. Croco foi atingido. Felizmente, ele conseguiu bloquear o golpe repentino com sua outra lâmina, fazendo com que faíscas voassem por toda parte. No entanto, como já era um zumbi de nível 2, Croco ainda estava ferido com o impacto quando seu corpo recuou alguns centímetros. Vendo aquela cena, Máximo decidiu reforçar enquanto Croco recuava novamente para se misturar ao ambiente, procurando o melhor local e momento para atacar. Com o corpo enorme de Máximo, o prédio foi destruído como vidro quebrado. Sem a enorme árvore que o segurava, provavelmente entraria em colapso instantaneamente. O zumbi não estava mais nas melhores condições, então Máximo conseguiu ganhar vantagem confiando em seu corpo pesado e autodefesa. Ao perceber que estava perdendo a luta e sentindo perigo ao seu redor, o zumbi decidiu recuar imediatamente. O zumbi instantaneamente pulou em direção à janela, quebrando o vidro frágil no processo. Infelizmente, no momento em que seu corpo passou pela janela quebrada, um brilho foi visto de repente quando a luz do sol atingiu a lâmina afiada de Croco. Acontece que Croco já estava esperando naquela área e imediatamente atacou no momento certo com sua lâmina. Com um golpe preciso e rápido, Croco consegue acertar o ferimento no pescoço que ele criou anteriormente. Desta vez, a lâmina corta o pescoço do zumbi como tofu, separando sua cabeça do corpo. Ao mesmo tempo, um alerta do sistema soou dentro da cabeça de Nili, confirmando a morte do zumbi. O zumbi ainda estava nos estágios iniciais do nível 2, daí a razão pela qual o nível 1 Croco e Máximo conseguiram enfrentá-lo sem perder muito. Mesmo que em uma instância o zumbi de nível 2 consiga escapar, o Giz já estava esperando acima da árvore para atacar a qualquer momento. Com seus olhos penetrantes, o Giz estava realmente observando a batalha desde o início.
Suas garras metálicas afiadas também estavam brilhando um pouco devido ao reflexo da luz do sol. Eles estão prontos para perfurar a cabeça de um zumbi de nível 2 que pode escapar de uma certa batalha. Com essa luta, a digestão de Máximo e Croco sobe mais 1% e Nile acha que não demorará muito para que eles evoluam para um animal mutante de nível 2. Com a ajuda da Baga do Apocalipse, o tempo pode ter encurtado ainda mais. Bom trabalho, pessoal. Nile disse com os polegares para cima. Ele também estava observando a batalha desde o início e, para ele, o desempenho deles foi louvável. Ele poderia dizer que eles não eram mais novatos. Especialmente o golpe de Croco que sempre visa um golpe mortal. Mesmo que ele tenha falhado na primeira vez, a prática correta constante sempre o tornará perfeito. A alta defesa de Máximo também foi louvável, pois a cada golpe desferido pelo zumbi de nível 2, ele conseguia resistir sem recuar um passo. Nem mesmo o impacto machucou tanto. Nilo sorriu enquanto acariciava o pescoço dos dois animais. Ele se sentiu feliz ao ver seus dois bichinhos ficando mais fortes. Isso também significa mais apocalipse pontos de estatísticas para ele. Ele até decidiu deixar a pequena presa para os dois. Ele decidiu lutar apenas quando a situação é terrível e um oponente forte aparece. Desta vez ele realmente planejava fazê-lo. Giz, examine a área primeiro e me informe se alguém se aproximar. A luta pode ter atraído alguns zumbis próximos, afinal, é melhor prevenir do que remediar. Nile disse enquanto se sentava em uma enorme raiz de árvore. Giz respondeu com um guincho dentro de sua cabeça usando os brincos da lealdade. Depois de alguns minutos, a luta realmente atraiu 3 zumbis. Eles estavam todos no nível 1, então Croco conseguiu eliminá-los instantaneamente com um único golpe. Isso foi tudo? Então você pode descer agora e comer conosco. Nile disse enquanto acenava para Giz descer. Mundo Zumbi Cap 212, traído. Ao ouvir o chamado de seu mestre, Giz instantaneamente voou para baixo como um foguete antes de pousar bem ao lado do Nilo. Os 3 bichinhos se posicionaram lado a lado de acordo com a antiguidade. Como ele foi o primeiro a se tornar um animal de estimação, Máximo se orgulhava disso ao reivindicar ativamente a posição mais à direita. Ele foi então seguido por Croco e depois por Giz, que chegaram há pouco. Nele acessou seu espaço de armazenamento do sistema e tirou um monte de bagas do apocalipse. Ele então distribuiu para os animais de estimação com Máximo e Giz tendo a maior parte. Máximo tem um corpo grande, então seria incomum se ele não comesse mais. Giz está em processo de cura, então ele também comeu muito mais bagas do apocalipse em comparação com Croco. Enquanto isso, Croco não era vegetariano para começar e a única razão pela qual ele estava disposto a comer as bagas do apocalipse era que isso poderia acelerar sua evolução. Mesmo quando Nilo ofereceu a Croco a carne ou o intestino da cobra albignose que ele havia matado antes, Croco ainda conseguiu recusar com relutância e continuar mastigando as bagas do apocalipse. Ele quer evoluir tanto, hein? O Nilo também mastigou algumas bagas do apocalipse antes de ficar cheio. Ele também sentiu que sua energia estava sendo restaurada um pouco depois de comer aquelas frutas. Por enquanto, ele queria se limitar a pedir comida gostosa na System Store, pois ele realmente quer economizar pontos de apocalipse para aquela arma de nível 2 de pico. Embora se as coisas continuassem do jeito que estão, não demorará muito para ele avançar para o nível 3, então ele pode não precisar mais durante esse tempo. Por isso, ele decidiu ir devagar e deixar a natureza seguir seu curso. Depois de comer o suficiente, Nilo disse a eles para retornarem às suas posições, pois agora continuariam com sua jornada. Enquanto isso, Damian e Burgi tinham acabado de chegar a um prédio abandonado. Como já passava um pouco do meio-dia, eles decidiram descansar e comer primeiro dentro do prédio antes de continuar sua busca. Eles examinaram a área e ficaram contentes que o prédio estava bastante deserto, um lugar perfeito para eles descansarem um pouco. Cara, isso foi muito cansativo. Damian disse enquanto deitava de costas em uma parede quebrada enquanto mastigava uma fruta. Bem, isso era de se esperar.
Quem diria que passaríamos por algo assim? Eu até pensei no começo que essa missão seria fácil e o único obstáculo que poderíamos enfrentar seria a facção oposta. Suspiro. Esta é a razão pela qual eu lhe disse para não tratar todas as pessoas da mesma forma. Ser um segurança nesse tipo de clube realmente nos ensinou muitas coisas. Certas pessoas não devem ser cruzadas, não importa o que aconteça. Após o colapso, parece que essa regra nunca mudou. Burge disse enquanto tomava um gole do que parece ser álcool que veio diretamente de uma fruta amarelada e pontiaguda. Damian acenou com a cabeça com entusiasmo em concordância. Os dois mergulharam em suas lembranças do que experimentaram durante o tempo de seu segurança enquanto almoçavam. Foi pacífico, não até que eles ouviram um barulho repentino lá fora. Instantaneamente, os dois ficam cautelosos com o ambiente. Eles pegaram suas armas e as seguraram firmemente em suas mãos. Tão silenciosos quanto possível, eles rastejam lentamente em direção à janela para dar uma olhada no que causou o barulho mais cedo. Se fosse antes, os dois instantaneamente sairiam correndo e então enfrentariam o barulhento lá fora. Que seja um zumbi, um híbrido ou pessoas, eles podem matá-los. No entanto, depois de testemunhar o Nilo mais cedo, eles instantaneamente abandonaram sua fachada arrogante e se tornaram o tipo cauteloso sem aviso prévio. Todos devem fazer o que for preciso para sobreviver por mais tempo. Burge, Apocalipse, ano 1. Apenas siga o que Burge diz. Damian, Apocalipse, ano 1. Do lado de fora do prédio, duas figuras podiam ser vistas caminhando lado a lado. Pisaram nas folhas e galhos secos sem se importarem com o pouco barulho que se produz. Um caminhava arrogantemente sem cuidado, linhas escuras se formavam em sua testa. Era evidente que o homem não estava com vontade. O outro estava de mau humor e tinha uma expressão sombria junto com seu emo. Ele sempre ficava em silêncio a menos que fosse solicitado, mas ninguém sabia o que ele estava realmente pensando dentro de sua cabeça. Os dois são membros da Blue Faction localizada no lado oeste da cidade, Imon e Dexter. Dexter ainda estava de mau humor desde que soube que o zumbi que eles estavam perseguindo não tinha mais nenhum geozumbi dentro dele. Deixou um gosto amargo na boca, ele se sentiu como se tivesse se tornado um corno. Por outro lado, Imon ainda estava tão silencioso como sempre, observando Dexter e seus arredores cuidadosamente. O que ele estava pensando, ninguém sabe. Ptsui. Vamos descansar aqui um pouco. Já passamos do lado norte da cidade devido à perseguição daquele zumbi. Dexter resmungou enquanto cuspia um bocado de saliva no chão. Quem quer que seja que roubou minha morte. Eu vou te cortar em pedaços. Ele disse. A intenção assassina vaza de seus olhos continuamente enquanto ele golpeia a borda da longa lâmina com a mão. Imon só conseguiu balançar a cabeça ao ouvir essa afirmação. Ainda nem sabíamos se alguém realmente pegou o gel de zumbi e você já está planejando cortá-lo em pedaços. TSC, TSC. Que arrogante tolo. Suspirar. De todas as pessoas, por que eu faria par com esse cara? Esse é o tipo de cara que eu mais odeio. Imon resmungou dentro de sua cabeça. Sua expressão externa, por outro lado, nunca mudou. É como se ele não estivesse pensando em nada, sempre usando uma expressão vazia, mas sombria, junto com seu emo levantar. Eles já relataram o assunto usando o pombo de Adão. Considerando o tempo, deveria ter chegado ao lado de Adão agora e talvez até mesmo voando de volta para eles agora. Até lá, eles têm que ficar no lado norte da cidade e se esconder. Vai falhar. Quem está aí? Dexter gritou enquanto instantaneamente invadiu o prédio abandonado para verificar o que havia causado aquele farfalhar. Mundo Zumbi Cap 213, o valentão intimidado. Estrondo. Um barulho alto reverberou no ar quando Dexter chutou a porta em pedaços. Quem está aí? Sua voz ecoou enquanto ele examinava o primeiro andar do prédio abandonado. De repente, ele viu duas silhuetas no canto dos olhos. As duas silhuetas subiam o segundo andar rapidamente. Dexter não perdeu mais tempo enquanto perseguia os dois imediatamente. Ele não sabe o que ou quem eles são, mas ele está de péssimo humor agora.
Não importa quem ou o que eles são, não importa mais. Tudo o que ele quer agora é esmagar e perfurar quem ele vê. Emon, por outro lado, decidiu observar a situação do lado de fora da porta. Ele não é imprudente o suficiente para invadir um prédio abandonado sem saber o que havia dentro dele. De repente, Imon viu uma figura voando em sua direção. Apressadamente, ele deu um passo para o lado rapidamente, evitando a figura completamente. Bom! Um som ensurdecedor chegou aos seus ouvidos quando viu a figura se espatifar na parede situada ao lado da porta. Por que diabos você fugiu? Você quer morrer? Assim que a poeira baixou, Imon ouviu o grito furioso de Dexter vindo do mesmo lugar. Ao ouvir isso, Imon não pôde deixar de ficar perplexo. Achei que era uma mosca enorme. Ele disse enquanto sorria ironicamente. Ele queria oferecer sua mão como ajuda, mas um traço de hesitação pôde ser visto em seus olhos. E se ele cortar minhas mãos? No final, ele acabou puxando a mão que estava prestes a oferecer. Segurança primeiro. Como Dexter percebeu que não estava recebendo nenhuma ajuda, ele só conseguia se levantar sozinho. Ele estalou a língua em aborrecimento e jurou se vingar mais tarde. Como você ousa me ignorar? Enquanto ele limpa a poeira grudada em suas roupas, de repente ele ouve passos vindos de dentro da casa. Ele e Emon viraram a cabeça para aquela área. Duas pessoas podiam ser vistas caminhando ativamente em direção a eles. Dois homens de meia idade com complexão enorme como ursos. Eles estavam segurando armas contundentes em cada uma de suas mãos. A partir disso, era evidente que eles eram as causas do acidente de Dexter mais cedo. No entanto, o que chamou a atenção de Emon e Dexter não foi com essas construções e armas. Em vez disso, eram seus chapéus de cowboy marrons que tinham bandanas cor-de-rosa amarradas a eles. Facção do Surto Rosa. Os dois disseram em uníssono. Eles prenderam a respiração enquanto seguravam suas armas com mais força. Não é à toa que eles estavam agindo sus. Dexter bufou em desagrado. E daí se você é da Pink Surge Faction, se você quer lutar, então eu vou te dar um, disse Dexter enquanto se preparava para atacar. Então os lacaios covardes da facção Onda Azul também estão aqui. Que surpresa! Damian provocou o enfurecido Dexter. Percebendo seu erro de antes, Damian e Burge decidiram jogar pelo seguro a partir de agora e não serem arrogantes. No entanto, essa regra só se aplica quando a parte oposta é mais forte do que eles. Eles conheciam esses dois membros da facção Onda Azul antes mesmo do início do surto. Antes do surto, o cara arrogante, Dexter, deveria ser um garoto tímido e fácil de intimidar. Como eles sabiam? É porque houve um tempo em que Dexter visitou o bar em que eles estavam trabalhando, e em vez de se divertir lá, ele se tornou motivo de chacota depois de ser intimidado por aqueles figurões. Claro, como seguranças do bar, eles resolveram o caso imediatamente, sem ofender os figurões, é claro. Que nostálgico, o valentão se torna um valentão agora. Burge disse, adicionando combustível ao fogo. HMMP. Eu era ingênuo e fraco naquela época. Mas, nós não vivemos mais no mesmo mundo. Eu me tornei mais forte e continuarei a ficar mais forte. Eu vou matar vocês dois por ficarem do lado dessas vadias de antes da... Ele respondeu. Burge e Damian, continuem insultando Dexter. Eles também não esqueceram de adicionar Emon aos seus insultos. No entanto, o último permaneceu calmo enquanto o primeiro já estava fumegando de raiva. HMMPH. Um inimigo enfurecido é um inimigo morto. Burge disse dentro de sua cabeça. A facção azul e rosa já estava em conflito um com o outro antes mesmo de Damian e Burge se juntarem ao grupo. Eles não sabiam o verdadeiro motivo, mas há um boato de que o conflito se originou dos líderes das duas facções. O conflito já havia sido transferido para os demais membros, lutando por recursos dentro da cidade. Portanto, pode-se dizer que a atitude dos dois grupos em relação ao outro já era irreparável. Imon só conseguiu sorrir ironicamente em resposta à situação. Ele não era muito ligado à facção azul, mas devido a algumas circunstâncias que não pôde evitar,
Ele será forçado a participar dessa luta. Suspirar vocês dois. Apenas fodendo de já. Dexter fez um movimento de passar o dedo enquanto corria em direção a Burj Damian. A arma parecida com uma espada em sua mão zumbia enquanto varria o ar ao longo da distância. HMMP. Patético. Você acha que você é o único que ganhou força após o surto? Sonhe. Damian disse enquanto avançava para enfrentar a espada que vinha em direção a eles. Ah! Nada mudou desde aquele dia. Você ainda é fraco comparado a nós, portanto, a situação ainda será a mesma. Você será intimidado. Damian riu histericamente enquanto empurrava para trás a espada que atingiu seu clube. Sem parar, ele retraiu o porrete antes de girá-lo novamente em direção ao perturbado Dexter. A diferença de força era aparente, pois Dexter continua recuando toda vez que Damian desferiu um golpe. Sons metálicos e faíscas voaram por toda parte enquanto duas armas mutantes colidiam uma contra a outra. Ah, sim. Para onde aquele valentão foi antes? Ele já foi embora. Que covarde, ele estava se gabando de nos matar mais cedo. Damian disse vagarosamente. Sua mão e seu taco nunca pararam de esmurrar Dexter, que já estava à beira do colapso. Oi, você está realmente lá? Por que você continua bloqueando meus ataques? Pelo menos revide. Sim. Você é um valentão, certo? Você tem um grande tom mais cedo, certo? Ele disse enquanto travava os olhos com os de Dexter. Linhas escuras visíveis podem ser vistas se formando na testa de Dexter. Se houver um medidor de raiva ou até mesmo de aborrecimento, o de Dexter provavelmente já havia transbordado. F. Foda-se. Mundo Zumbi Cap 214. Aquele pedaço de pano F. Foda-se. Com uma explosão de força, Dexter conseguiu golpear o taco de Damian, permitindo que ele respirasse momentaneamente. Aproveitando a oportunidade, ele imediatamente recuou alguns metros de distância. Ele se virou para olhar para Imon a uma distância dele. Idiota. Você vai ficar aí parado e não fazer nada? Recebendo adagas de Dexter, Imon só conseguiu balançar a cabeça. No fundo ele já estava bastante irritado. Seu medidor de fúria estava quase cheio agora. Você não vê que se eu me mexer, o companheiro dele vai me interceptar. TSK. Ficou claro como o dia que a parte contrária é mais forte que Dexter. Se ele decidir se mudar, ele está confiante de que seria capaz de lutar de igual para igual com Burj. No entanto, o que ele estava preocupado é que, se por uma instância que Dexter fosse derrotado, ele seria assediado pelos dois. Naquela época, Imon sabia perfeitamente que estaria acabado. Enquanto ponderava qual deveria ser seu próximo passo, Imon de repente, um pequeno ponto emergiu de uma das árvores. Os outros também notaram ao virarem a cabeça ao mesmo tempo naquela direção. Cuco. Cuco. Era um pombo. O pombo de Adam, para ser exato. Vendo isso, Imon recuou e pulou no ar para pegar o pombo voador. Havia um pequeno pedaço de roupa branca na cauda do pombo. Essa peça de roupa era o que Imon estava buscando. Pare ele. Burj teve um pressentimento repentino dentro de seu coração depois de ver o rosto de Imon e Dexter se iluminar ao ver o pombo. Ele gritou para que Damian soubesse da situação imediatamente. Ao mesmo tempo, ele também se levantou e saltou para o ar, tentando atrapalhar Imon enquanto também mirava no pombo que chegava. Não importa o que estava contido naquela peça de roupa, eles devem impedir absolutamente os dois de obtê-la. Ele sentiu que as coisas mudariam se os dois conseguissem obtê-lo. Damian ouviu o grito de Burj à distância. Vendo a situação atual, ele instantaneamente entendeu o que aquele grito implicava. Ele não perdeu mais tempo e também saltou no ar para interceptar Imon. No entanto, foi nesse momento que ele sentiu um aperto repentino em suas pernas. Onde diabos você pensa que estava indo? Fique aqui. Um largo sorriso surgiu no rosto cansado de Dexter quando ele agarrou as pernas de Damian com força. Com uma explosão de força, ele puxou Damian de volta ao chão e o esmagou contra ele com toda a sua força. Um som ensurdecedor ecoou e alcançou os ouvidos de todos quando o enorme corpo de Damian colidiu com o chão. Uma enorme rachadura surgiu no chão enquanto Damian jorrou um bocado de sangue do impacto.
Usando o corpo de Damian como ponto de apoio, Dister também saltou no ar, tentando pegar o pombo agora confuso. Foda-se. Fora. Damian cerrou os dentes enquanto suportava a dor que percorria seu corpo. Ao sentir o pé de Dister pesando em seu peito, Damian de repente virou o corpo para o lado na tentativa de jogar Dexter no chão. Como resultado, o centro de gravidade de Dexter mudou e, sem fingimento, ele caiu de cara no chão. Quando o impacto de sua queda ressoou, outro foi ouvido não muito longe deles. Cuco. Cuco. O pombo agitado bateu as asas desesperadamente para escapar da perseguição dos dois loucos. No mesmo momento, o pombo bateu as asas com força. Duas mãos também se sobrepuseram e se esbofetearam enquanto perdiam a oportunidade de agarrar o pombo indescritível. Foi então seguido por Boom quando dois corpos colidiram um com o outro antes de cair no chão como uma bomba nuclear lançada. Estrondo. Pombo olha estupefato para os dois humanos loucos esparramados no chão. O que diabos há de errado com esses dois? Enquanto isso, Emon e Burge também olhavam para o pombo indescritível que havia escapado de suas mãos. Por que você está tentando voar para longe de mim? Somos camaradas, lembra? Este pombo é gordo. Pode ter um gosto bom. Vou pegá-lo antes desse cara aí fazer um churrasco junto com aquele pedaço de pano. De qualquer forma, o pombo estremeceu ao ver os dois humanos loucos olhando para ele atentamente. O que diabos eu fiz de errado com você? Eu sou apenas um pequeno pombo que foi incumbido de vir aqui com este pedaço de pano em meus pés. Por que vocês dois de repente estão me olhando assim? Uma palavra então surgiu no pequeno cérebro do pombo. Escapar. Com isso, voou para longe como um pássaro selvagem ao ver seu primeiro humano na floresta. Vendo a situação premente, Emon chutou Burge para longe quando ele se levantou do chão. Ele então pegou uma pedra do tamanho de um punho. Ele agarrou a pedra com tanta força que quase se soltou de seu aperto. Emon arqueou o braço preparando-se para jogar a pedra do tamanho de um punho na direção do pombo voador sem noção. Como uma catapulta, ele esticou o braço até as costas antes de soltá-lo. Zwoosh! A pedra voou como uma bala enquanto perfurou o ar, chegando instantaneamente ao lado do pombo sem noção. Quando o pombo percebeu a pedra chegando, já era tarde. Bom! Uma explosão de penas ocorreu quando o pombo foi atingido de forma limpa em seu corpo. Emon sorriu com sua precisão. Ele correu em direção ao pombo que caía, mas de repente, uma mão conseguiu agarrar seu pé. Dexter e Damian ainda estavam esparramados no chão tentando tirar vantagem um do outro. Burge, que foi chutado mais cedo, tinha a mão segurando o tornozelo de Emon. Você não vai a lugar nenhum, vadia. Ele puxou a mão para dentro, puxando com força os pés de Emon junto com ela. Ele então usou esse momento para torcer seu corpo e dar um chute no peito de Emon antes de correr em direção ao pombo que caía. Este cambaleou para trás, mas imediatamente recuperou o equilíbrio. Ele estalou a língua em aborrecimento ao ver Burge ganhando a liderança. Ainda assim, ele também seguiu o exemplo em direção ao pássaro que caía, inflexível em pegar o pano branco para si mesmo. Enquanto isso, Dexter e Damian ainda estavam esparramados no chão, trancando a mão um do outro como alguns lutadores vistos nas TVs. Mundo Zumbi Cap 215, Relíquia Sagrada recuperada. O tempo pareceu desacelerar quando Burge estendeu a mão em direção ao pombo morto que caía. Em suas costas, o rosto de Emon estava torcido enquanto suas mãos também estavam esticadas em direção ao pombo morto. Mais para trás, o rosto de Dexter estava contorcido de dor quando Damian sufocou seu pescoço com o cotovelo que estava cheio de músculos. O pombo que cai já perdeu metade de suas penas. Quase ficou careca e pode até ser assada imediatamente. Zwoosh! Quando o tempo voltou a fluir normalmente, a mão estendida de Burge agarrou o pombo com precisão. O pescoço foi agarrado com tanta força que se podia ouvir um ruído crepitante saindo dele. Peguei vocês. Um largo sorriso apareceu na boca de Burge. Algo está errado. Um pressentimento subiu em seu coração novamente quando ele notou uma figura negra passando por ele. Espere, o pano branco não estava mais aqui. Droga! Quando ele percebeu isso,
Já era tarde demais. Ele focou os olhos em sua frente e viu que a mão de Emon ainda estava esticada em direção a um ponto específico onde as penas haviam caído. Bingo! Agora foi a vez de Emon ter um sorriso largo pintado em seu rosto. Ele agarrou o pano branco e rapidamente evitou o chute vindo atrás dele. Ele não desperdiçou a oportunidade de saltar mais longe. Ele então pulou em direção a uma árvore, aumentando ainda mais a distância entre ele e Buji. Porra! Eu fui descuidado. Buji disse dentro de sua cabeça. Longe, Emon tem um largo sorriso maligno em contraste com sua personalidade silenciosa. Ele segurou o pedaço de pano no ar, tratando-o como uma relíquia sagrada concedida pelos deuses. Entendo. Entendo. Incrível. Que alívio. Ele repetiu enquanto o sorriso em seu se alagava. Depois de ler o roteiro sagrado, Emon não perdeu mais tempo enquanto rasgou em pedaços. Ele então jogou no ar, os destroços voando em direção ao rosto contorcido de Buji. Dister. Lute o quanto quiser, nós já temos a permissão. Podemos ir com tudo. Emon gritou para Dister, que ainda estava sufocado pelos músculos salientes de Damian. Ao ouvir isso, o rosto de Dister, que estava cheio de dor, se acalmou um pouco. Eu não sei o que você viu naquele pedaço de pano inútil, e eu já estava indo com tudo desde o início, mas se você quer dizer manter esse músculo esquisito ocupado, eu entendi. Ao dizer isso, ele de repente bateu o pé no chão. Com uma explosão de força, Dister conseguiu se levantar carregando Damian, que ainda o sufocava pelas costas. Outra explosão de força ocorreu quando Dister jogou Damian com força em direção ao chão. O chão rachou ainda mais quando o enorme corpo de Damian foi esmagado nele. Aproveitando a oportunidade, Dister saltou para fora do alcance de Damian, com medo de que seu pé fosse arrancado novamente. Com um éavio, Damian ficou de costas enquanto se arrumava da sujeira. Ele olhou para Dister antes de mover a cabeça em direção a Buji. Ele estava esperando sua instrução. Buji olhou e viu o olhar questionador de Damian. Ele deu uma olhada no Emon satisfeito antes de balançar a cabeça. Ele foi a causa do acidente, então sentiu a necessidade de corrigi-lo imediatamente. Ele tinha certeza antes de que Emon ainda tinha algumas reservas enquanto lutava contra eles. Era para ser uma vantagem para eles, mas ele não tomou isso como garantido. E agora, Emon já havia encontrado sua determinação. Esta será uma luta dura. Não importa o que estava escrito naquele pedaço de pano, esta não é uma fantasia em que alguém poderia ganhar força imediatamente lendo um determinado roteiro. Igual a antes, mas temos que matar desta vez. Buji estalou o pescoço enquanto segurava a arma contundente em sua mão. Ok, entendi. Respondeu Damião. Estrondo. Estrondo. Como Damian afirmou, ele de repente sacudiu a arma contundente que estava segurando. Buji também fez a mesma coisa. Segundos depois, as armas contundentes que eles estavam segurando de repente tiveram pedaços caindo no chão por um. Não muito tempo depois, todas as peças mortas já haviam caído no chão. Como uma cobra imuda, uma borboleta saindo de seu casulo, suas armas contundentes se tornaram uma espada afiada e brilhante. A espada que eles estavam segurando parece ter sido lubrificada por algo perigoso. Mesmo depois de ver isso, Emon ainda tem um largo sorriso pintado no rosto. Dister, por outro lado, já estava tremendo dentro dele. Parece que não importa como você haja duro, se você sentir o perigo, sua verdadeira cor sempre aparecerá. Damian, vamos terminar isso instantaneamente antes que meu pressentimento se torne realidade. Entendido, certifique-se de matar esse cara bem. Estou tão chateado com aquele sorriso no rosto. Damian fez uma careta enquanto apontava as mãos para Emon, que ainda estava no galho da árvore. HMMP. Não precisa se preocupar, eu estou muito chateado. Zuoji. O corpo de Buji criou um leve borrão quando ele desapareceu de onde estava antes. Instantaneamente, ele reapareceu não muito longe da árvore em que Mon estava. Segurando a espada brilhante, ele saltou alto no ar chegando diretamente ao lado de Emon. Sem qualquer aviso, ele cortou a espada brilhante em direção ao pescoço de Emon.
Quando teve certeza de que deveria acertar, Burge percebeu que Mon já havia se inclinado para trás. Ao mesmo tempo, Imon agarrou a faca preta que estava segurando e a esfaqueou em direção ao peito aberto e masculinizado de Burge. Burge percebeu e instantaneamente retraiu a espada para parar a faca que se aproximava. Usando o mesmo impulso, ele empurrou a faca para longe antes de chutar as pernas de Imon. O chute acertou o joelho de Imon, mas parece que ele não sofreu muito, pois conseguiu mudar o ângulo do joelho no último segundo. Percebendo que estava em vantagem, Burge continua pressionando Imon com o chute. Esse cara sabe usar bem a faca. Toda vez que eu queria golpeá-lo com minha espada, ele também atacava, obrigando-me a pegá-la de volta e a parar sua faca. Idiota filho da puta. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.